Com os vetos do presidente Lula ao marco temporal sendo derrubados pelo Congresso Nacional, entidades de defesa da população indígena acusam os deputados e senadores de tentar inviabilizar a luta pela demarcação de terras dos povos originários. A reportagem é de Jô Miyagi. Após o Congresso Nacional derrubar os vetos do marco temporal feitos pelo presidente Lula, entidades dos povos indígenas pediram audiência no Supremo Tribunal Federal para falar sobre a aprovação da lei do marco temporal. Assim que for promulgada, eles entrarão com uma ação direta de inconstitucionalidade. Assim que foi derrubado os vetos, imediatamente o jurídico da PIB entrou já no Supremo Tribunal com uma ação direta, né? Aí com a inconstitucionalidade aí desta lei, né? E a gente já tem o Supremo já julgou sobre o marco temporal e eu creio que existe já uma jurisprudência em cima deste fato, né? Pelo marco temporal aprovado no Congresso Nacional, os indígenas só terão direito às terras se estiverem em disputa judicial ou morando na área até o dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição Federal. Pelo que a gente defendia anteriormente, quando estava ainda no julgamento do marco temporal, sobre a inconstitucionalidade dessa tese, pela a garantia que a própria Constituição de 88 dá aos povos indígenas o direito originário aos seus territórios. Então, por isso consideramos um ponto do marco temporal na lei inconstitucional e vamos estar recorrendo à Suprema Corte, né, para derrubar, né, e tentar invalidar a Lei 14.701. A tese do marco temporal foi considerada inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal, mas outros artigos da lei também são um retrocesso, afirmam os indígenas. Para a gente, um dos pontos graves que permaneceu, que foi derrubado, é a possibilidade, por exemplo, de acordos, né, entre pessoas, privados e governos com povos indígenas para a exploração econômica, nos territórios indígenas. Isso para a gente é muito grave, isso abre margem para diversas discussões sobre arrendamento, sobre exploração econômica de qualquer tipo, de qualquer jeito. Então, para a gente, isso é muito prejudicial à questão dos territórios indígenas. E uma outra questão também é o relevante interesse nacional, com a justificativa da soberania nacional, poder o Estado brasileiro, principalmente as forças de segurança, principalmente as forças militares, exército, e outras poderem instalar bases militares dentro das terras indígenas sem qualquer diálogo, consentimento junto com as comunidades. Para os indígenas, o marco temporal é uma lei que só interessa aos ruralistas. E não por coincidência, 96 mil hectares de terras sobrepostas às terras indígenas são reivindicadas por políticos do Executivo e do Legislativo. Mas para que o meio ambiente fique protegido, é fundamental o território estar demarcado. Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 69 milhões de hectares de vegetação nativa, mas apenas 1,6% do desmatamento foi em terras indígenas. E onde existem povos indígenas, a preservação do meio ambiente, ela é maior, Então, você demarcar um território significa você estar protegendo o meio ambiente e dando, a possibilidade de que haja, esse equilíbrio climático que nós tanto brigamos,